Antes de continuar assistindo esse vídeo, me deixe falar rapidinho sobre uma novidade. Nós aqui da Igreja Manifesto em Uberlândia estamos iniciando no meio do ano uma escola para todos aqueles que buscam capacitação em missões urbanas. O curso é em período integral e acontece entre julho e dezembro, com disciplinas das mais diferentes áreas do conhecimento: eclesiologia, missiologia, missão integral, história da igreja, totalizando 24 disciplinas teóricas e práticas. Mais informações diretamente no nosso site ou na nossa página do Facebook. Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 44 do vlog da Bíblia Freestyle. Essa semana eu vou estar falando sobre as profecias do Apocalipse e quais as principais visões doutrinárias a respeito do fim dos tempos. Esse com certeza não é um dos meus assuntos preferidos, porque eu fico até cansado de um tanto de gente que fica na internet aí conspirando coisas a respeito do fim, ou simplesmente vomitando teorias que são baseadas em interpretações muito particulares. A questão é, o que realmente podemos deduzir a respeito das profecias do Apocalipse e o que é forçação de barra por parte da galera que tenta adivinhar o futuro? A grosso modo, existem três principais visões a respeito da cronologia do Apocalipse e sobre como as profecias podem ser interpretadas. Sem sombra de dúvidas, a mais perigosa delas é a chamada pré-milenista, com diversas tentativas de se relacionar escritos do Antigo Testamento numa suposta cronologia para o fim dos tempos. E aí a galera começa a criar expectativa a respeito de uma série de sinais, dizendo que tudo na verdade é um prelúdio da volta de Cristo. Então olha para a lua, olha para o sol, olha para a guerra de não sei o que lá, olha para o Papa. Também nessa linha de raciocínio, há a ideia de que o arrebatamento dos cristãos ocorrerá antes dessa época supostamente chamada de milênio. E o tal do milênio pode ser definido como uma época de profunda paz e prosperidade para toda a humanidade. O problema desse conjunto de doutrinas é que ele pressupõe que há uma literalidade em todas as profecias do Apocalipse. Porém, esse é um pensamento muito problemático. Até mesmo a referência ao tal do milênio pode ser questionada facilmente quando percebemos que o número 1000 aparece em certas ocasiões como referência a todos. Pressupõe-se também que a interpretação de profecias é algo tão idiota que qualquer pessoa é capaz de perceber o seu sentido. Analisando o histórico das profecias ao longo de toda a Escritura, percebemos que a maioria delas apenas foi compreendida em sua plenitude durante o seu acontecimento ou após o acontecimento. Tentativas de se prever o futuro através de profecias não são coisas muito bem sucedidas. A propósito, desde a Idade Média, qualquer eclipse, qualquer sinal no céu era considerado como um prelúdio do final dos tempos e do Apocalipse, da volta de Cristo e tudo mais. Por aí você percebe que o fato do cristão hoje possuir a Bíblia na sua casa não significa que ele lê. É muita arrogância de nossa parte acharmos que podemos determinar uma data para o final dos tempos, né? Já a visão a respeito do Apocalipse, chamada de pós-milenista, crê nas coisas de uma maneira um pouco diferente. Essa visão compreende que esse período de paz e prosperidade chamado de milênio acontece durante os anos que nós ainda estamos vivendo. Ou seja, quando o Cristo voltar, ele volta já para fechar a conta do boteco mesmo, para levar aqueles que vão ser salvos e para acabar com o mundo de uma vez só. Sem sombra de dúvidas, a cronologia dos acontecimentos na visão pós-milenista é muito mais coerente e racional. E talvez um dos seus únicos pontos falhos seja essa grande expectativa a respeito de um tempo de paz que sinceramente é bem controverso quando se analisa à luz das escrituras. Já o chamado amilenismo, ele é similar na sua cronologia ao pós-milenismo, mas ele possui uma diferença muito significativa. O amilenismo afirma que o tal do milênio não pode de maneira nenhuma ser associado a um período de 1000 anos, ou seja, ele não é literal. Segundo esta linha de raciocínio, o tal do período do Apocalipse se inicia exatamente com a vinda de Cristo pela primeira vez e se encerra com a volta de Cristo pela segunda vez. Ou seja, estamos vivendo o Apocalipse já há 2000 anos. Inclusive as passagens no Apocalipse que falam sobre o aprisionamento do diabo são coisas que já teriam ocorrido com a vinda de Cristo. E por isso o evangelho pode ser pregado de maneira eficaz para todos aqueles que não são judeus. Sem sombra de dúvidas, esta visão se torna muito coerente com aquele momento em que Cristo fala de que não devemos dar ouvidos a todos aqueles que dizem assim: o Senhor está voltando, Cristo está voltando, o fim do tempo está próximo. A grande verdade é que as pessoas adoram uma história a respeito do misticismo e de coisas ocultas e de teorias conspiratórias. Há um prazer sádico em teorizar sobre essas coisas. Mas muito mais importante do que ficar teorizando a respeito do final dos tempos
é que vivamos de maneira coerente com o Evangelho, entendendo que somos chamados a pregar o Evangelho com a nossa própria vida. Aqueles que forem capazes de viverem como cidadãos do céu desde hoje são aqueles que serão levados por Cristo na sua segunda vinda. E estes, sem sombra de dúvida, não precisam se preocupar demasiadamente com as questões a respeito do final dos tempos. E a propósito, sequer existe a expressão anticristo no livro de Apocalipse. O que se percebe é que toda essa teologia aí apocalíptica de livros como Deixados para Trás e outros que tentam teorizar a respeito do final dos tempos está produzindo um grande ranço no entendimento das pessoas. Ou seja, as pessoas estão deixando de lado os fundamentos da fé cristã para darem ouvidos a diversas fábulas. E sem sombra de dúvidas, aqueles que o fazem não compreenderam o Evangelho na sua totalidade. Eu espero ter colaborado um pouco com o seu entendimento sobre o assunto. E se você gostou desse ou de outros vídeos, inscreva-se no canal. Dar um like aqui embaixo e mostrar o vídeo aos seus amigos também ajuda a divulgar bastante. Agradeço a todos aqueles que têm enviado sugestões de temas para o meu site e também pelo Facebook. E eu te espero aqui de novo na semana que vem.